pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais uma videoaula do Física em Casa. Curta lá o canal. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje, nós continuamos a falar sobre energia e energia mecânica. Só que a gente vai entrar num caso muito importante, que é aquela energia chamada de energia cinética. Já ouviu falar? O que é a energia cinética? Então, para a gente chegar à energia cinética, vamos analisar um caso, tá? Um caso em que eu tenha lá um objeto, por exemplo, esse objeto aqui, e um conjunto de forças atuando sobre ele. Esse conjunto de forças atuando sobre ele, você foi lá e calculou a resultante dessas forças e verificou que a força resultante é um vetor lá que aponta numa certa direção e sentido. Você indicou lá na figura, qual que é a força resultante. Se você sabe como é a força resultante, isso quer dizer que o objeto vai se deslocar naquele sentido. Se a força resultante é para lá, a aceleração dele será para lá. Consequentemente, o deslocamento dele será para lá, tá? E aí, o objeto, sob a ação dessa força resultante, teve um determinado deslocamento nesse sentido, ok? E aí, o que nós vimos já na aula anterior é como que eu calculo a energia associada ao processo. A energia associada ao processo é o trabalho da força. Trabalho era força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, onde o θ era o ângulo entre a força e o deslocamento. Então agora, para essa situação, força e deslocamento são vetores que têm o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, então o ângulo entre eles é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno vale 1. Então nós não vamos mais escrever o cosseno na fórmula. Mas melhor ainda, né? Se nós estamos falando da força resultante, então eu estou falando do trabalho da força resultante. Então o trabalho da força resultante será a força resultante vezes o deslocamento. Ok? Agora, se eu falo da força resultante, você se lembra da segunda lei de Newton? Né? Princípio fundamental da dinâmica. Lembra as leis de Newton, a lei do Newton? Tá ligado, né? Importante. Quem que é a força resultante? A força resultante é massa vezes aceleração. Então o trabalho da força resultante, ele é a massa vezes a aceleração. Então no lugar da força é massa vezes aceleração, ainda tinha o deslocamento aqui, eu mantive ele aqui, tá? E o que isso está indicando para nós? Está indicando para nós, gente, que eu tenho como calcular o trabalho da força resultante se eu sei a aceleração que o objeto teve e o deslocamento que ele teve em função dessa aceleração. Agora, uma situação que é importante, essa situação ela é importante porque ela junta ainda uma outra parte da física. Você se lembra o que acontece naqueles problemas onde a aceleração era constante? Ou seja, né, se a aceleração era constante é porque a força era constante. Tá? Se a aceleração era constante, então nós tínhamos aí um movimento uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado, o que acontecia? Tinha uma equação que era a equação do Torricelli. V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá lembrado? Se eu tenho essa equação, então o que eu posso fazer? Eu posso escrever, que a aceleração vezes deslocamento, por que aceleração vezes deslocamento? É que eu tenho aceleração vezes deslocamento aqui nessa expressão. Então a aceleração vezes o deslocamento,
O V0 eu jogo para lá negativo e o 2 que está multiplicando vai dividindo. Então, a aceleração vezes o deslocamento, ela é v² menos v0² sobre 2. E aí, então, a partir dessa expressão, trabalho resultante, ele é massa vezes aceleração vezes deslocamento. No lugar da aceleração vezes deslocamento vai ficar v² menos v0² sobre 2. Ok? E aí essa expressão, se eu pego a massa e distribuo ela aqui, ó, eu fico com trabalho da resultante é mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Ok? Então eu passo a calcular o trabalho em função da diferença de dois termos. Mas trabalho é joule. E eu só chego no resultado em joule se eu pegar joule e descontar de joule. Então esse termo aqui, ó, mv² sobre 2, ele é um termo de energia, chamada energia cinética. Porque é aquela energia relativa à velocidade que o objeto tem. Energia cinética, ó, mv² sobre 2. Então, como que eu entendo isso no problema? Eu entendo assim, ó, o objeto ele tinha uma energia no começo, porque ele tinha uma velocidade. Pode até ser que seja zero, o objeto podia estar parado, mas isso não quer dizer nada. Então, o objeto tinha uma energia no começo, e aí depois ele tem uma outra energia. Se essa energia aumentou, quer dizer que alguma força atuou sobre ele ajudando no deslocamento. Então eu sei qual foi a energia utilizada aí por essa força para pegar a energia e transformar a energia. Ah, mas a velocidade ficou constante, movimento uniforme, não uniforme, movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, velocidade no final é igual no começo, então essa diferença dá zero, professor. Isso não pode. Pode. O que acontece se o movimento é uniforme? Se o movimento é uniforme, não tem aceleração. Não tem aceleração, não tem força resultante. Se não tem força resultante, o trabalho depende da força e do deslocamento. Então tá certinho com tudo que a gente já conhece, junta, né, a parte de força, a parte de cinemática e a parte de energia. Por isso que essa parte é muito importante, tá? Esse aqui, ó, é chamado o teorema da força resultante. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética que o objeto tem. Ok? Depois a gente vê certinho como que a gente aplica isso aqui em alguns exercícios. Ok? Beleza? Física em casa, um abraço, curte o canal e estuda. Não adianta curtir o canal sem estudar, ok? Um abraço.